Estamos de volta às 7 horas desse Futebol na Veia com muito assunto para você. Eu olhei na tela, na minha televisão, mas eu tenho meu retorno aqui, olha, hashtag na veia de casa. Participe pelo Twitter com um tema que a gente fala se você defende a paralisação do campeonato, dos campeonatos estaduais, dos campeonatos nacionais também, em função das viagens, um momento delicadíssimo pelo qual passamos e parece longe de ser uma batalha vencida infelizmente. O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a paralisação do futebol. Vamos ouvi-lo. Para este final de semana, as partidas que estão programadas no Campeonato Paulista, me parece que são 22 jogos, estão preservados porque eles acontecerão no sábado e no domingo. A interrupção, porém, será feita a partir do próximo dia 15, por 15 dias, até o dia 30. Seguiremos um bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Bastos é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem as suas considerações também por um comitê que o assessora. E nós reconhecemos isso, por isso que é um diálogo construtivo e que não fica cessado com as decisões de hoje. E em relação ao futebol especificamente, nós estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público. Então, o Ministério Público Estadual recomendou essa medida, isso fugiu da nossa alçada e nós estamos atendendo a recomendação do Ministério Público Estadual. Vamos lá, aí a gente tem o perfil da Rádio Bandeirantes, urgente. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, garantiu que o Paulistão será encerrado na data prevista dia 23 de maio e que Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul aceitaram receber os jogos do estadual. Senhores, tema delicado como toda essa situação e delicado porque tem aspectos nonsense, né? Por exemplo, estados que também passam pela crise recebendo o futebol paulista, times que também são recomendados a não treinarem, seus CTs não podem ser abertos. Essa equação tá meio estranha, Vitor Biner. Boa noite para você. Tudo bem, Mota? Boa noite a você, boa noite a Zé Elias, a Mauro Naves, aos fãs e às fãs do esporte. Boa noite. A gente tem aqui uma guerra da política contra a necessidade sanitária, né? A necessidade de medidas que preservem a saúde da maioria. Eu sei que o futebol, dentro do que é o futebol, teve pouquíssimos problemas com a Covid, né? Problemas graves, porque o fato de alguém pegar Covid já é uma coisa muito perigosa. Mas como os atletas têm uma saúde privilegiada, exatamente pelo estilo de vida que levam, são os atletas de elite, né, obviamente. Têm auxílio com alimentação, se acontecer alguma coisa, eles têm amparo médico imediato, eles, por exemplo, têm todo tipo de coisa que o cidadão normal não tem. Eles não vão saturar os hospitais, né? Mas tem um problema ali. Eles podem, em primeiro lugar, levar Covid para outros lugares, porque os protocolos da CBF e da Federação Paulista de Futebol não evitam Covid. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Esporte Espetacular mostrou que 320 pessoas de clubes, falando de jogadores e comissões técnicas, foram contaminados. Então a gente está falando ali da primeira divisão, né, do futebol brasileiro. Então a gente está falando de 16 pessoas por clube. Alguns clubes não tiveram surto de Covid, outros tiveram. O Corinthians está num surto de Covid. Então, se é para mais ou para menos, nessa situação, eu acho que quando a gente fala de vidas, toda a precaução é necessária. Então o futebol deveria ser paralisado. Não será, e aí está muito claro, principalmente se outros estados aceitarem os jogos, e se os clubes toparem fazer o jogo da federação, e se a federação decidir bancar viagens, porque só falta esse custo para os clubes, mas eu acho que aí a mensagem que o futebol passa é uma mensagem ruim, né? Porque se houvesse um lockdown e só tivesse futebol, como aconteceu em outros lugares, por exemplo, na Europa, onde tem vacina, onde o lockdown é respeitado, onde as pessoas usam máscara, né? Onde há uma colaboração coletiva para que o vírus não se prolifere, a gente poderia, não, tudo bem, dá para ter futebol. Mas a nossa circunstância é uma circunstância atípica. Nada disso que eu falei acontece aqui, né? Aqui, o vírus corre solto, livre,
quase à vontade para se proliferar, né, para se fortalecer, criando a nova cepa, né, e novas mutações do vírus. Então, eu acho que a medida que o Ministério Público pede e que o governo estadual acata é a mais sensata. E o futebol vai tentar driblar isso. Se alguém acha positivo, ok, eu respeito, mas também discordo. Zé Elias, a gente já falou sobre esse tema em outros dias, a discussão em geral, mas a tarde desta manhã, tarde desta quinta-feira, trouxe novidades. Eu queria que você falasse um pouco dessa história de CTs também fechados. Assim, então não pode ter jogo, também pode treinar. Boa noite para você, Zé. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mauro. Meu grande amigo Birner, há muito tempo não via. Prazer enorme estar ao seu lado. Tamo junto. Eu acho que o futebol, ele vive numa bolha, né? Ele foge da realidade, né? O problema maior não são os jogadores. Mas nós seguimos à risca os protocolos. Sim, mas vira e mexe nós vimos aí jogadores infectados. Quantos tem no Corinthians agora? Foram 12 ou 14? Quantos foram infectados? Isso, só jogadores. Os testes das pessoas que trabalham, são feitos os testes todos os dias? Né? As pessoas que... eu conversei com alguns repórteres da TV e com outros que trabalham também. Por exemplo, teve um repórter que relatou para mim que durante o jogo tinha mais de 100 pessoas. Mais de 100, 150 pessoas dentro do estádio. Né? Porque o futebol não envolve... Se fosse da forma como as pessoas estão colocando, que é assim, são os 22 jogadores dentro do campo, os 2 treinadores, os delegados e os árbitros. Se fosse só isso, tudo bem, beleza. Mas não é assim. Você tem a possibilidade do roupeiro, do massagista. Por que eu estou falando isso? Porque se no estádio já tem, você imagina o dia a dia de um centro de treinamento, onde você tem que colocar segurança, que pega o coletivo, que vai trabalhar, né, que pega o coletivo assim, que vai pegar a condução, que vai trabalhar, às vezes pega o metrô, pega o ônibus. Você tem o fisioterapeuta, você tem outras pessoas, a senhora da limpeza, a senhora da cozinha. Você tem uma série de outras pessoas que participam do mundo do futebol. Então você não pode excluir só, não, o futebol é um ambiente seguro. E outra, eu estou com o Birner, qual é o recado que você passa para a sociedade? É o mesmo recado que o nosso presidente passou um tempo atrás, é o mesmo recado que o nosso governador passou um tempo atrás, e aí o que você faz? Você coloca dúvidas na cabeça das pessoas, porque tem pessoas que acreditam no que o presidente fala, tem pessoas que acreditam no que o governador fala, e isso daí estoura em tudo, e aí chega no CT. Porque existem pessoas dentro do CT que acreditam que não tem problema e tem outras pessoas que acreditam que tem problema. Tudo isso, eu acho que gera um recado péssimo para a sociedade em relação ao futebol. Ou seja, nós estamos acima de tudo. Se não pudermos fazer aqui, nós vamos fazer em Minas, nós vamos fazer no Rio de Janeiro. No Rio não dá mais, O CT é só um detalhe, Felipe. O CT é só um detalhe. Não, eu sei, desculpa te interromper. Notícia deste momento, tá na tela já. Mauro, já vou inclusive contigo para... Vamos lá, vou só ler a nota. O governador em exercício Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, foi consultado sobre abrir estádios do Rio para o Paulistão, mas negou por conta do avanço dos números da Covid no estado. Nota emitida agora pela assessoria do governo do Rio de Janeiro, reforçando que ele inicialmente tinha liberado para as federações conversarem. Então ele autorizou a Federação Paulista, a Federação Carioca, se acertem. E agora falou, opa, não. É importante dizer que a gente está vendo uma escalada, os números são terríveis, tanto de mortes, de casos e de leitos ocupados em todos os lugares. A gente está vendo uma escalada em São Paulo, que a semana passada estava 78% de UTI, agora 80%, agora 87%. Isso do estado inteiro. Já tem 53 municípios que não tem. E isso é uma tendência, uma situação que deve acontecer e ser replicada em vários outros estados. Alguns deles já vivem isso, inclusive com fase... por exemplo, a Stock Car começaria no Rio Grande do Sul, também adiou a sua primeira corrida. Então essa é a novidade do minuto, Mauro. O Rio falando, não, é um bom senso dentro de uma situação que não está havendo bom senso, inclusive muito fora do futebol, Mauro. Boa noite para você. Boa noite, Felipe, Birner, Zé Elias, um abraço enorme a quem está em casa.
Eu achei muito estranho que já houvesse, assim, logo de início, uma aceitação, né? Parece até que lá não está acontecendo nada, que o Rio de Janeiro seria um outro país onde está tudo sob controle. E assim, com Mato Grosso do Sul, com Minas, né? Que foram os estados que aparentemente teriam autorizados. Não resolve nada, né? Você vai deslocar todo mundo de São Paulo para jogar lá no outro estado, onde as coisas... O problema é nacional, né? Não é no problema só no estado de São Paulo, não é só... pelo estado de São Paulo, que a coisa está feia. Antes fosse, né? E aí a gente arrumaria. Eu acho que essa é uma saída que não vejo, para mim não faz o menor sentido. Eu acho que assim, acho que a federação, se quer continuar, se precisar do patrocínio, se tem lá todos os seus argumentos, que os clubes não podem perder dinheiro, etc. tal, ele poderia tentar até criar uma bolha, mas dentro mesmo do estado de São Paulo, com um menor deslocamento possível, etc. Então, acho natural que o Rio não tenha aceito. Acho que o Rio também tem que repensar se tem que continuar com o campeonato de lá, como todos os outros têm que repensar. Não aceitar, né? Porque a gente já falou isso aqui já há alguns dias. Essas decisões não podem ser políticas, essas decisões precisam ser técnicas, científicas. Como é que você vai jogar o Campeonato Paulista lá no Rio de Janeiro se o problema é igual ou pior lá? Por quê? Como é que você vai ficar indo e vindo para lá? Isso não existe. Então você faz uma bolha nos CTs. Então vamos jogar campeonato só dentro dos CTs. Aqui vão ficar 50 pessoas, essas pessoas todas vão ser testadas diariamente, enfim. E um time sai num CT, vai lá, joga no outro e volta e não tem ninguém, só uma equipe de TV, enfim, sei lá, inventa uma bolha. Vamos para a cidade tal, se bem que o estado todo, né, tá numa fase aí complicadíssima, sem UTIs, com o risco de um jogador se machucar e não ter hospital para ir, né? Não ter hospital para ir. Se tiver um problema, vai levar para onde, né? O pronto-socorro lá está cheio de outros problemas, exatamente por causa da Covid. Então, eu acho que essa não era a saída. Acho que segunda-feira, ontem a gente conversou sobre isso. Ontem eu disse aqui para você, acho que vai parar. Aí ontem veio a decisão que não ia parar, hoje já veio a decisão que vai parar. Segunda-feira tem outra reunião, eu entendo que os argumentos também são válidos da federação, por tudo que vai perder, etc. Mas essa alternativa não me parece, mas nem de longe, a melhor delas. Ele tem que levar uma outra alternativa, caso queira convencer o governo, as autoridades. Teria que ter, aí sim. Exemplo da NBA, vamos fazer uma bolha. Aí vamos. Quanto vai custar? Não interessa. A gente vai perder mais se parar. Então, nós vamos pegar essa cidade aqui menos prejudicada, que tenha 1 ou 2 estádios, e todo o campeonato vai ser aqui. Ou vamos mudar também o regulamento, já não precisa jogar todo mundo com tantos jogos. Enfim, outras saídas para o campeonato terminar na data aí que o presidente está prometendo. Porque o momento requer realmente que todo mundo pare, que todo mundo faça um pouco de esforço nesse sentido. E olha, não adianta segunda-feira convencer e continuar, porque a gente continua com uma curva ascendente do corona. Então pode ser que a situação ainda piore muito mais. Tomara que não. Eu já disse aqui ontem, não torço para isso, muito pelo contrário, quero que isso se resolva, que a vacina chegue, todo mundo fique muito bem. Mas situação, aí vai segunda-feira, convence de novo lá as autoridades do governo a deixar, ou leva lá uma outra solução, então vamos nos reunir na cidade tal. Aí a coisa continua piorando. Eu acho que, olha, todo mundo, infelizmente, não é um momento muito triste para todo mundo, então todos têm que dar uma parcela de contribuição. O futebol já deu lá no ano passado, mas deu. Mas a situação no ano passado, vou te falar a verdade, a gente achava que era o fim do mundo, não, era metade do que está acontecendo hoje. E foi preciso parar. E parou depois no mundo todo. E não sei se não vai parar daqui para frente. A gente não sabe. Alguns países estão melhorando, mas outros não. E aqui no Brasil não está resolvido. A gente vai precisar de um tempo para isso. Então, assim, não vejo como uma saída honrosa e respeitável e que resolva levar para outro estado. Mas os outros estados estão com o mesmo problema. Então resolva o problema aqui mesmo. Não, o Rio está melhor? Mato Grosso está melhor? Belo Horizonte está melhor? Não está. Infelizmente, isso vai ter que ser repensado pela federação, penso eu, para que entre mais uma vez com uma parcela de contribuição, como toda a sociedade está fazendo. Tem muitos negócios sendo fechados, as pessoas sofrendo com isso, perdendo dinheiro e tal, assim como o futebol. E tem mais gente perdendo dinheiro
do que o futebol. E gente que não consegue arcar com isso. O futebol sobreviveu e vai sobreviver, a tudo isso de novo, vai sobreviver mesmo com outra parada. O futebol tem caixa para isso. Tem setores que não tem. Tem muita gente aí que perdeu tudo. E não é o que vai acontecer com os clubes e tal. Agora, acho muito estranho, Felipe e amigos, assim, que essa solução fique só para o Campeonato Paulista. Eu falei isso ontem aqui e repito, como é que vai fazer? E agora não pode treinar. Então o Santos vai ter que sair do estado de São Paulo para treinar para Libertadores. Aqui não pode. Então o Santos sim vai ter que atravessar a divisa e treinar num CT de alguém do outro estado. É muito estranho isso, é muito estranho. Quem está na Copa do Brasil não pode usar mais o seu CT, mas aí eu também não posso dar férias para o jogador, porque esse jogador tem compromisso, meu clube tem compromisso semana que vem na Copa do Brasil, jogando lá em outro estado. Então, ou para de vez, ou não resolve a situação, Então, acho que tem que ter um envolvimento maior, Felipe, envolvimento maior, com o CBF, com o Conmebol, com todo mundo. Mauro? Sim. É um conflito, né, Mauro? É um conflito que existe dentro do nosso país que a gente não pode tirar o futebol disso, né? A gente não pode excluir, não, o futebol pode, porque existe um conflito, como você mesmo falou, o Santos vai treinar onde? E aí ele demonstra que falta um pouquinho de bom senso para todos os nossos, vamos dizer assim, governadores, né, os nossos políticos, para entenderem que a população agora vem em primeiro plano, que eles possam se acertar, né, que eles possam aí encontrar um denominador comum para a melhora das pessoas. As pessoas acham que, não, o atleta ele recupera. Não recupera. Eu tive o Covid recentemente, eu subo escada, eu canso. Você imagina um atleta que precisa do fôlego, precisa do pulmão, existem várias sequelas dentro dessa situação que as pessoas não entendem. E assim, não, vamos levando. Não é assim, poxa. Não é assim. Já devolvo para você, só a gente fazendo a ponderação para quem está chegando agora, essa questão dos CTs, isso está em discussão, rumor, especulação, apuração, oficialmente ainda não saiu nada. Temos ótimos profissionais que jornalistas que já sugeriram isso, já enviaram a mensagem à assessoria do governo do estado de São Paulo e receberam de que não seria, mas não de forma oficial, um comunicado e tal. Então a gente não é uma especulação, pode ser, não. Tem fumaça nessa história, mas não é oficial, diferentemente do que há sobre as partidas. Eu volto contigo, Zé. Não, o que eu quero dizer, Felipe, é isso. E eu estou muito de acordo com o que o Mauro está dizendo. Existe um conflito de interesse muito grande, né? A CBF está se colocando acima de tudo e de todos, quando na verdade a CBF tinha que pensar no todo, né? Não na barriga dela. Então sabe, eu vou usar uma frase do que ele usou ontem, né? Eu gostaria de usar outras palavras, mas eu não posso porque senão eu vou ser censurado. Porque tamanha vaidade, poder, poder, dinheiro, entendeu? E os que estão sendo usados para isso não se manifestam, que são os jogadores. Os que estão sendo utilizados para esse tipo de coisa não se manifestam. Isso que é o que é lamentável, porque nem todo CT é seguro. Nós estamos vendo aí quantos jogadores, o Birner nos trouxe 321 pessoas, né, que foram contaminadas também. E essas pessoas, e a família dessas pessoas? Não tiveram outras pessoas contaminadas por conta dessa pessoa? Sabe, precisa um pouquinho de sabe, pensar um pouco no ser humano, né, no próximo, querer o melhor, querer justamente ajudar para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Mas infelizmente é difícil. Pode falar, Mauro. Não, eu estava pensando por outro lado, olha só. Então, o Felipe está dizendo, não está decidido ainda se o CT fecha ou não fecha. Bom, mas aí o campeonato parou e o CT não fecha. Aí tá bom, mas aí você vai botar lá 50 caras indo lá todo dia, treinando e voltando para casa, e treinando e voltando para casa, e funcionários, são 100 pessoas, 150. Quer dizer, é muito estranho isso. Eu acho que assim, lockdown, cara. Aí você fecha e tira os caras de lá também. Ou você não tira mesmo. Então fecha o grupo lá dentro. Porque se também ficar 15 dias sem campeonato, e esses caras indo lá, todo dia treinar e voltando para casa, funcionário indo e voltando para casa, então vai jogar.
entendeu? Ou você fecha todo Então, mundo Mauro, de vez lá, Felipe, eu não tenho muito jeito, né? Eu sei que não foi decidido se é para fechar ou não. Ah, não, mas pelo menos eu vou treinando, então quem tem que jogar outra competição pode sair, mas todo mundo vai ficar entrando e saindo no CT 15 dias e voltando para casa e correndo todos esses riscos do mesmo jeito. Fala, Felipe. Desculpe. Eu vou trazer um personagem aqui e só uma ponderação para jogar também no debate. Que é a questão, assim, a gente está discutindo a paralisação do futebol paulista ou dos estaduais. É claro, também tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem agenda, tem calendário. E aí nessa maçaroca que tá virando tudo, né? É isso, o cara perde o compromisso do Paulistão, mas os outros compromissos seguem vivos, os que têm jogos, né? Então, é muito bizarro. Hoje o Sport Center conversou com o delegado Olim, presidente do TJD de São Paulo, dizendo que os clubes podem romper com o governo e levanta a possibilidade do Paulistão em outro estado. Como a gente trouxe informação agora, o Rio de Janeiro pulou fora, mas aí na Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Vamos ouvir o delegado Olim. E hoje o futebol tem pouquíssimas pessoas dentro do campo, não tem público, não tem nada, e todos os clubes mantêm todos os protocolos da saúde, não tem por que ele parar também o futebol, mas como foi um gesto até autoritário do governador, com certeza os clubes vão romper com o governo. Com certeza os clubes vão romper com o governo. Porque eu tenho aqui um exemplo da última vez que o campeonato ia voltar ao futebol em São Paulo, porque vazou, o governador Rodrigo Garcia me ligou dizendo que o Dória ia autorizar a volta do campeonato, porque vazou antes da imprensa. O senhor Dória demorou mais de uma semana para informar isso, e quem perdeu foi o Sport. Conversando hoje com o governador, com o presidente da federação, com certeza os clubes vão romper com o governo de São Paulo, pode ter certeza. E falou no comentário que podia até existir outros estados. Mas eu não sei se seria tão difícil, como é que seria feito montar esse esquema todo para jogar fora, né? E aí, com base no que foi dito pelo delegado Olim, Vitor, e pelo que eu ponderei estamos discutindo a paralisação em uma competição, as outras, por enquanto, seguem, faz sentido a paralisação ou faz sentido a não paralisação nas outras esferas? Como é que fica, como eu disse, eu usei um termo chulo, né? A maçaroca que virou essa discussão, aliás, em todas as esferas, né? Mas enfim, a gente está aqui para falar da área esportiva. Primeiro, eu adoraria que os clubes rompessem com o governo e com a prefeitura e que a prefeitura e o governo fizessem o mesmo com os clubes. Porque aí talvez eles pagassem pelos terrenos que foram doados como concessões para construções de centro de treinamento, né? Talvez os clubes, com uma modificação legal, parassem de ter regalias da tributação, nos impostos, porque empresas quebram e pagam muitos impostos. Os impostos não são perdoados, né? De um jeito ou de outro tem que pagar. Os clubes não. Os clubes têm refinanciamento, tem loteria, tem um monte de tipo de auxílio, né? Na hora que é para pagar salário de jogador, cobra o ingresso caríssimo, né? Tudo é muito caro, paga-se uma fortuna de salário. Na hora que é para ter benefício, é entidade com fim cultural histórica. Então, é um discurso totalmente extremo de ambos os lados, sempre confortável para os clubes, porque os governos permitem. Então, se os governos não permitirem mais, né, na Europa, por exemplo, um tribunal recentemente deu uma decisão de que os clubes não vão ter mais esse tipo de regalia fiscal, porque alguns clubes ali ainda são clubes, tipo Barcelona e Real Madrid, não são empresas, ao contrário da maioria dos clubes ingleses, ou do Bayern de Munique, por exemplo, que tem outro tipo de tributação. E uma coisa muito legal seria se os clubes pegassem essas fortunas que a própria torcida gera, direta e indiretamente, e revertessem em tributação para a construção daquilo que é melhor para a população, que é formada basicamente por torcedores. Então seria uma maravilha essa ruptura, né? Não só agora. Seria uma maravilha se fosse de ambos os lados e com responsabilidades, né? Mas de qualquer forma, voltando ao assunto do Covid, que é a nossa pauta, eu acho que tem uma banalização da vida nessa situação. Porque se uma pessoa, um jogador que pegou o Covid, que passou para um parente, que passou para outra pessoa, que passou para um funcionário, entre todos que pegam, se isso gerar uma morte, eu já acho que não valeu a pena ter futebol. Eu já acho que o isolamento social, que comprovadamente diminui a chance de proliferação do Covid,
deveria ser implementado, porque a gente não tem muito o que fazer. Tem 4 coisas que funcionam de maneira real e de maneira paliativa para o Covid. Testes, para você poder isolar pessoas, estamos falando de isolamento social, do isolamento social, que com certeza diminui a quantidade de infectados, medidas preventivas como máscara e álcool gel, para quem necessariamente precisa sair, e algumas pessoas têm que sair, porque assim funciona, já que o Estado não é capaz, por exemplo, de subsidiar quando há diminuição de lucros de empresas, salários de pessoas, os auxílios são ínfimos, são minúsculos, né, e com prazo de validade pequeno, e vacina, que é aquilo que o governo precisa trazer. No mais, tudo que se fala sobre Covid é bobagem. Nada mais funciona. E aí não é uma opinião minha, é uma coisa técnica, científica. Então, o futebol vai atender esses padrões? O que ele faz? Testa as pessoas, perfeito, né? E descobre que tem um monte de infectados. E tem infectados, o que acontece? Eles não jogam. E aí, se tiverem juízo, se isolam socialmente, né? E quem está com eles também, porque eventualmente pode estar contaminado, para que isso não se prolifere. Mas me parece muito pouco diante de uma situação em que a saúde está colapsada. E aí não funciona só para São Paulo, porque como já disseram os colegas, né? Por exemplo, o Corinthians joga contra o Salgueiro semana que vem, se não me engano, pela Copa do Brasil. Tem que viajar, né? O Santos vai ter que treinar para ir jogar na Venezuela. Né? No Peru não pode, por exemplo, o Grêmio tem um jogo de volta. O Peru não permite a entrada de brasileiros, como grande parte do mundo não permite. Porque aqui, se há uma bolha que está sendo formada, é a bolha do Covid. Né? Porque outros locais estão melhorando as suas situações lentamente, não estão permitindo que aumente. Os Estados Unidos tinham uma situação super grave e ainda não é nada boa, mas já é muito melhor. Vários países europeus que tiveram saúde colapsada, Itália com sérios problemas, situação muito melhor. Portugal, situação melhor. Inglaterra, Reino Unido, situação melhor. Alemanha, situação melhor. E aí, quando vão falar sobre a continuidade do futebol, citam esses países, como se nós tivéssemos uma realidade no entorno do futebol parecida. E a nossa realidade é completamente diferente. Então, o ideal é que haja lockdown. Pelo menos lockdown para situações em que realmente é possível que se faça esse lockdown. E o futebol, como disse o Mauro, é possível. O clube não vai quebrar, porque o clube já tinha um monte de problemas, eles foram agravados financeiramente na pandemia, mas no final das contas sempre se dá um jeito, né? O jogador de elite recebe um salário que eu sei que eu não quero me meter no dinheiro de ninguém. Às vezes o cara tem que sustentar 30 pessoas, 50 pessoas, sabe? Eu não vou ter essa arrogância, mas é um salário privilegiado, né? A maior parte desses atletas que jogam principalmente em primeira divisão e clubes de ponta do futebol brasileiro. Então, se o brasileiro, em outras áreas, vai fazer lockdown, se o brasileiro não vai poder trabalhar, aquele que ganha pouco, né, que precisa pegar o transporte público, né, que sofre mais risco, ele vai fazer lockdown, e ainda bem que faça, né, tirando a questão financeira, mas ainda bem que faz pela saúde, por que o futebol não vai fazer? Essa é a grande questão. Por que o futebol não vai fazer? Se nós tivéssemos uma situação europeia, aí eu repito, lockdown em todo o resto, né, ninguém lá vai morrer de fome por causa do lockdown, né, os governos vão ser muito mais generosos do que os nossos são para a situação de lockdown, e no meio disso o futebol pode jogar, porque até onde se sabe, uma quantidade de jogadores contaminados, se os jogadores não reclamam e aceitam isso, é suficiente para colapsar a saúde dos hospitais, para impedir que as pessoas tenham UTI. Porque UTI, a gente tem que lembrar de uma coisa, não é só para quem tem Covid. Pode haver outro tipo de problema de saúde, como costumeiramente há, infelizmente, em cidades, principalmente de grandes populações, né? E essas pessoas que vão ter outros problemas, daqui a pouco não tem mais leito de Covid para elas também. Então, não é leitos para jogar para Covid, machucar, né, é leitos de UTI. Se um jogador se machucar, ou se uma pessoa tiver algum problema de saúde aí, que acontece, um idoso, daqui a pouco ele não pode mais ser atendido. Por quê? Porque a UTI está lotada de gente de Covid, porque não foram tomadas medidas no entorno. Se o plano é bom, né, Brenner? E não importa se o plano é bom. E não importa se o plano de saúde é bom. Nesse caso, nem isso. Ficar esperando. Não tem leito, não tem leito. Não tem milagre. Então, eu acho que o futebol precisa repensar um pouco o seu papel social. A gente tanto fala sobre o futebol como uma forma de inserção, né, como uma forma de pertencimento. E o futebol, nesse caso, ele está
fazendo um caminho contrário. Sim. Eu repito, eu entendo as pessoas que pensam de outra maneira, que o futebol é um lazer, que o jogador em si, pensando só nele, até agora nenhum jogador precisou ser, que eu saiba, internado dos times de ponta do TI. O Cuca foi internado, por exemplo, né, quando teve Covid, para citar um treinador que hoje é técnico do Atlético Mineiro na última temporada. Mas nenhum jogador foi internado até o momento, então se a pessoa quiser ter esse olhar que limita muito, né, que tem um certo desprezo na vida, porque ontem foram 2.349 mortos, e eu não quero pensar na cena, porque nós estamos num programa de esporte, que a gente tem outros objetivos, de quantos corpos são, de quantas pessoas choram por conta disso, e as pessoas banalizando, porque de repente se tem uma morte, era uma coisa gozada atípica, né? Vamos supor que tem um patinadeira, um acidente de ônibus, morrem 20, 30 pessoas, a gente fica chocados. Foram 2.349 ontem só de Covid. E com tendência de crescimento. Então a gente precisa ter um pouco os pés no chão, sair do mundo onde as coisas parecem uma ficção, entrar na realidade, se colocar na pele das pessoas que estão sofrendo. Acho que muita gente que está vendo a gente já perdeu alguém próximo, ou conhece alguém que perdeu próximo por causa do Covid. Eu, por exemplo, conheço. E tentar vivenciar isso, essa fase, de uma outra maneira. A minimizar o problema, né, do jeito que a gente pode. E um dos jeitos que a gente pode é o lockdown. É desagradável, é irritante. Para o meu trabalho, é péssimo que o futebol pare. Para a minha vida, de quem adora futebol, é péssimo que o futebol pare. Mas eu não preciso pensar no que é bom para mim. Eu preciso pensar no que é bom para todo mundo. Até porque eu torço para não ser uma das vítimas do Covid. Ninguém sabe quem vai ser ou quem não vai ser. Falamos sobre a situação no futebol, estamos acompanhando ou aqui no Futebol na Veia ou no Sport Center qualquer novidade sobre o caso tanto de Paulistão como em competições nacionais, internacionais, a gente volta a falar aqui. Uma delas internacionais, a Copa Libertadores, o Grêmio jogou ontem, Diego Souza, hein? Fez gols e que golaço. Aí Diego Souza, 22 gols de Diego Souza desde 2020, sem contar o estadual, com bola rolando, foi um com o pé esquerdo. Não, a gente tem bola rolando e bola parada, né? Então a coluna cinza, claro, é com bola rolando, bola parada, pênalti, falta. Então um com o pé esquerdo de bola rolando, com o pé direito foram 6 de bola rolando, 8 de bola parada, de cabeça 6 com bola rolando e um com bola parada, obviamente aí uma jogada de escanteio ou em cobrança de falta. Ontem 2 de direita, sendo que um de pênalti e um de canhota. Diego Souza. O Grêmio tá puxando contra-ataque. Este segmento é um oferecimento de Amistel. Se tem Conmebol Libertadores, aí é Amistel. Vai na batida da bola, que é puro gingado, vai, faz, que é a hora do show. Bora, moleque, arrepia. Vai pro gol, vai pro gol. De cabeça, vai na razão, de coração, é por emoção. Vai com o peito do pé, chuta de bico, bota na fé. Faz o Sporting Bet aí. Moleque. Você conquista confiança para sempre. Quando conquista confiança todos os dias. Ranger, supere desafios ao lado de quem você confia. Tá precisando de dinheiro agora? Na KeyPay, seu empréstimo pessoal está na palma da mão. Não deixe os boletos tirarem o seu sono. Conte com o empréstimo pessoal KeyPay. Peça pelo celular sem sair de casa e contrate direto pelo aplicativo. Baixe o app agora e abra sua conta grátis. Com ela você faz transferências, recarrega o celular, paga contas e muito mais.
KeyPay é pra você, é pra todos. Hoje eu passei o dia pensando em você. O tempo todo com um sorriso fácil. De quem não enxerga a distância que nos separa, vai ver que esse foi o jeito que a gente encontrou. Longe do ideal, mas o mais perto possível. Através de uma música, uma tela, um sabor. Afinal, essa sempre foi a nossa ligação. Porque quanto maior o desafio, maior nossa paixão. Paixão que não tem distância. Aí é Amstel. Beba com moderação. Estamos de volta para trazer um depoimento importante do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. A gente vai colocar na tela o que ele falou sobre times grandes, aqueles times que podem realmente brigar por vários títulos. Quem seriam? Maurício Gagliotti, para competir você precisa de bons jogadores, excelentes, competentes, pessoas qualificadas. O Flamengo é uma grande equipe, mas existem outras. No Brasil é muito difícil vencer, diferente do Campeonato Espanhol e outros, embora tenha gente aqui no Brasil, o Mauro já falou sobre isso, com medo da espanholização, né, de ficar Flamengo e Palmeiras, por exemplo, por um bom tempo. Essa entrevista foi ao Globoesporte.com e repercutiu muito que o pessoal falou assim, nossa, mas esqueceu o Corinthians. Ô Zé, eu vou te jogar, eu não quero ser tendencioso, eu acho que o apresentador tem que jogar o mais limpo possível a bola pro comentarista, sem julgamento, mas sinceramente, primeiro que geralmente os políticos rivais, eles às vezes nem citam o nome do outro clube, isso faz parte. Mas nesse caso eu não acho que ele fez. Eu acho que se ele incluísse o Corinthians, é aí que ele tava mentindo, hein, Zé? Não, mas eu acho que eu entendo o Gagliotti no que só concluindo, perdão, eu me empolguei. Depois, se o pessoal conseguir colocar a segunda tela tinha um complemento. Tinha Flamengo, né, na primeira, na segunda, perdão, produção. Ele eu me fala empolguei do Flamengo, que aqui no Brasil. Exato, aí, ó, equipes disputando o título. Flamengo, Inter, São Paulo, aí sim, perdão, produção. Atlético, então eu não coloco só o Palmeiras e o Flamengo. Ele coloca outros, mas não o Corinthians. Mas ainda assim eu mantenho um pouco o que eu disse. Pra mim, hoje o Corinthians não está, né, pelo que a gente fala, inclusive, nessa prateleirinha de Inter, Flamengo, São Paulo e Atlético, mesmo com a camisa, com a força. A coisa ali não tá boa, Zé. Você conhece o Corinthians. Não, mas eu não tiro a razão do presidente Gagliotti porque ele tá falando no momento, né? Ele não tá falando na história dos clubes. Exato. Ele tá falando no momento. O momento, sem dúvida, é esse. Se você analisar, eu acho que o Corinthians, o Mauro falou isso, né? Em relação à espanholização do campeonato, a tendência, se Palmeiras e Flamengo mantiverem esse tipo de controle, de administração financeira, de escolhas, né, eu acho que com certeza eles vão se destacar cada ano que passa mais. Lembrar que o Palmeiras esse ano colocou os pezinhos no chão, né, porque foi obrigado a baixar um pouquinho a questão das contratações, aquelas coisas todas que vinha fazendo na época de Alexandre Matos e companhia. Então acho que isso vai tentar, isso acho que dá um equilíbrio maior para a equipe do Palmeiras seguir adiante com a questão de administração, escolhas e o trabalho feito na gestão do futebol. Sem dúvida alguma, se você tem uma gestão financeira e bons profissionais para fazerem as escolhas dos jogadores, você consegue se destacar e o tempo todo o time vai brigar por títulos, inevitavelmente. Nós vimos aí o Flamengo, com todos os problemas, conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro. As outras equipes, acho que Inter começa, tem aí quando caiu para a Série B, acho que entendeu e tem uma estrutura boa. O próprio Grêmio, financeiramente, precisa ver. O Renato já deu um pouco a letra, né? Aquela questão, quer ganhar mais títulos, vamos investir e tal. Então, assim, tem uma série de equipes aí que eu acho que podem chegarem nesse momento aí no Flamengo e no Palmeiras. Mas existe também a questão de aquela coisa que no passado existia muito, hoje já não tem mais, a questão da camisa. Hoje se joga 11 contra 11 dentro de campo, nós estamos vendo a cada dia que passa exemplos desse tipo de situação, e um grande exemplo do que foi no campeonato passado foi o Red Bull Bragantino. A organização, mesmo com um time limitado em relação aos grandes clubes, né? Mas com organização, um time equilibrado, conseguiu fazer aí, acho que um bom campeonato por ser o primeiro campeonato dele. Então, eu acho que nesse quesito o Gagliotti está certo. Em relação ao Corinthians, é só ler o que está acontecendo com o Corinthians, dá para entender por que o Gagliotti não colocou. Qualquer pessoa em sã consciência, sem olhar
clubístico, né, vamos dizer assim, e entender o que está acontecendo no Corinthians, sabe que o Corinthians vai precisar aí de alguns anos para poder se estabilizar, se reorganizar e voltar a ser a potência que sempre foi. Mauro, a pergunta é essa, fique à vontade para explanar, mas a pergunta na tela é gafe ou falou a real? Gafe ou falou a real, Mauro? Não, teve gafe nenhuma aí, não. Ele pode ter esquecido de falar do Grêmio, por exemplo, mas no momento, o Zé foi muito feliz disso. Ele não está falando de história. No momento, você não pode colocar o Corinthians como um candidato. O campeonato vai começar, o Corinthians é candidato ao título, vai disputar igualmente com Palmeiras, Flamengo, Atlético. Não vai. Ah, não, mas o Corinthians tem uma história que pode fazer com que ele chegue. Claro que pode. O Santos tem e outros tantos que não foram citados aí também pelo presidente. Acabou o campeonato e, de repente, o Fluminense foi o 5º colocado. Ok. Mas foi surpreendente, inclusive. Foi surpreendente. Por mais que a gente queira dar todos os méritos ao trabalho feito lá no Fluminense, mas foi uma surpresa. O Zé citou o Bragantino. O Bragantino está pondo dinheiro lá, investindo. De repente compra mais 2, 3 caras e forma um time capaz de enfrentar os outros maiores lá de cima. E essa é a tendência, é o que se espera de um clube empresa, né? Que faça esse tipo de trabalho. Mas eu acho que não foi maldade dele nem gafe. A gente... Foi o dia que eu falei sobre o medo do campeonato passar a ser disputado por 2 ou 3 só e tal, da história da Espanha, é isso, é porque quando começava, hoje ele citou aí, o campeonato tem 5, 6 favoritos. Antes a gente falava em 10, pelo menos, em 10. Pode acontecer? Pode. O Atlético Paranaense é um time organizado. Pode ganhar o campeonato? Pode ganhar o campeonato. Mas agora, no momento, vai começar o próximo campeonato, evidentemente, eu imagino que a maioria... Tiram a história de paixão, de torcida e tal, racionalmente falando, a maioria aí que for votar numa lista, quem vai ser o campeão brasileiro de 2021? Vai estar lá Palmeiras e Flamengo lá em cima. E depois você vai pensar se vai ser o Inter, se vai ser o seu clube, se você gosta, você vai pular e tal. Mas vai ficar por aí. Já não vejo hoje, assim, no momento, nós temos de novo 10 clubes e tal. É um discurso que já não prevalece tanto hoje. Talvez ele seja até mais sincero, tem 5 ou 6. Pode ser o Inter, pode ser não sei quem e tal. Não é só Palmeiras. Ainda não é apenas Palmeiras e Internacional. Ainda não é. Mas se deixar a coisa caminhar do jeito que está... Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo, né? Desculpa, Palmeiras e Flamengo. Ainda não é. Ainda não é. Mas se os outros não se reforçarem, se os outros não... A gente teve uma época que, quando o São Paulo ganhava tudo, né? Que se dizia uma moleza torcer pro São Paulo, era uma verdade, cara. Ia começar o campeonato, você fala, quem é o favorito? É o São Paulo. Quem vai bater? Quem vai conseguir bater o São Paulo? Às vezes dava e às vezes não dava. O São Paulo estava lá. Então são momentos. Um momento hoje, sem dúvida, é de Flamengo, é de Palmeiras. Não, Vitor Birner, eu entendo o que o Mauro fala esse medo de 2 dominarem. O que eu acho que isso dificilmente aconteceria aqui, primeiro, Brasil, né, já falando de planejamento, organização, para alguém errar uma mão alguma hora, acontece, a gente sabe como é. O próprio Palmeiras, a Leila deu uma entrevista outro dia que não foi ao UOL, eu li no UOL, mas repercutiu um blog, alguma coisa, essa coisa da dívida, eu não posso perdoar o que eu emprestei. Então a gente sabe que no Brasil acontece isso, ninguém imaginou que o Cruzeiro estaria aqui hoje, pensando nos títulos. Você acredita nisso, de ficar um binômio em longo prazo, Flamengo e Palmeiras? O que você chama de longo prazo, para que eu possa me explicar melhor? 8 anos, 5 anos. 5 anos no Brasil, 6 anos de domínio dos dois. Com o Atlético Mineiro concorrendo, porque tem alguém colocando dinheiro para montar um elenco. Eu acho que é possível. Não sei se durante todos esses 5, 6 anos que você citou, mas eu acho que é possível, porque, na verdade, isso mostra a extrema incompetência do Corinthians. Porque você falava sobre o São Paulo. Quando o São Paulo ganhava campeonatos, do jeito que ganhava, a parte financeira, ela sempre pesou, mas ela não era tão preponderante quanto é hoje. Você, um período desses, havia o passe, né, e aí o jogador não saía pelas propostas pré-estabelecidas, o mercado europeu era mais fechado, então
A Europa preferia contratar jogadores de lá. Os daqui saíam por dinheiro pequeno, até os melhores jogadores. É só olhar por quanto saíram os principais destaques de temporadas aí, Zizico, o Sócrates, o Raí, quando, mesmo tendo vencido, feito gols do Barcelona e tal, jogadores todos vendidos por valores pequenos, aí eles foram crescendo. O dinheiro de fora passou a ser mais atraente, né? A escravidão, que era o passe do atleta, acabou, né? Escravidão remunerada, mas era uma escravidão, né? Porque o jogador não podia tomar decisões a respeito de onde ia trabalhar, mesmo que tivesse uma proposta melhor. E aí a coisa vai se caminhando de um jeito. Hoje, mais importante de tudo é você ter dinheiro. Não só dinheiro. Você precisa saber investir o dinheiro. O Palmeiras, por exemplo, quando ele estava nadando sozinho nesse mar dos endinheirados, ele podia errar bastante ao contratar e mesmo assim ganhava campeonatos. Isso aconteceu recentemente. Aí o Flamengo conseguiu resolver suas finanças. Aí o Flamengo entrou nessa briga. Montou um timaço, o melhor elenco da América do Sul. O Palmeiras continua tendo uma situação financeira, se comparada à dos concorrentes, privilegiada. E o Atlético tem ajuda. Quem deveria estar nessa briga era o Corinthians. Só que o Corinthians errou muito, mas muito. Inclusive quando ganhava campeonato. Porque você não pode ganhar um campeonato como em 2015. Vou só citar um exemplo, podia citar outro, de time sub-23, dos percentuais que o Corinthians tem de jogadores da base, que é uma coisa até estranha, que merecia ser auditada com seriedade. Mas em 2015 o Corinthians é campeão brasileiro e, em seguida, os jogadores começam a sair por valores minúsculos. Pode ter certeza, o Flamengo foi campeão brasileiro e os jogadores não saíram por valores minúsculos. Isso também não acontece no Palmeiras quando foi campeão brasileiro, nem quando é campeão da Libertadores. Podem até sair, mas o time de europeu vai ter que tirar dinheiro do bolso. Não vem qualquer um e oferece uma proposta pequena. Então, os erros do Corinthians foram se acumulando anos após anos e alguns, digamos assim, escondidos, porque quando o time tá ganhando, a gente tem muita dificuldade de criticar. A gente critica, então a gente é clubista contra o time. Mas, na verdade, a gente estava protegendo para que não chegasse nessa situação, né? Isso já é uma coisa antiga do Corinthians, da época da MSI, que foi responsável indiretamente pelo rebaixamento da equipe depois. O Corinthians errou muito. Só que o Corinthians, quando a gente fala de mercado, ele é o segundo principal mercado do país. Com detalhe, com a maior parte da sua torcida no estado mais rico da nação. Então, se o Corinthians resolver a sua situação financeira, e aí depende do prazo que isso demora, e se o planejamento for bem feito e respeitado, o que enfraquece o time nessa temporada, e isso pode ser útil no longo prazo, entrando na sua pergunta, o Corinthians vai impedir essa espanholização do futebol, porque o Atlético, em tese, não terá para sempre alguém botando dinheiro no clube, né? Com a construção da sua arena, talvez o clube consiga arrecadar mais e se mantenha no nível mais alto por bastante tempo. O Flamengo tende, se não cometer muitos erros, a continuar ganhando muito dinheiro. O Palmeiras tem uma situação estável e desses que ele citou, só o São Paulo, que tem uma política, no mínimo, para ser generoso, muito complicada, para não dizer discutível, tem muitos problemas financeiros. Não sei se vai ter força para encarar esse pacote de times mais ricos. Inter e Grêmio vão se virando como podem. Quando a gente fala sobre cotas de televisão e outras coisas, são equipes com menos capacidade, mas que costumam usar muito melhor o seu dinheiro, porque talvez se tivesse o dinheiro que esses clubes têm, conseguissem montar equipes no mínimo tão fortes quanto esses. E os outros grandes do futebol brasileiro com potencial, Cruzeiro está na segunda divisão, Vasco está indo e vindo para a segunda divisão, Botafogo é o time mais endividado de todos e o Fluminense não tem dinheiro para brigar. Então eu acho que nesses 5, 6 anos, se eles não forem totalmente hegemônicos, serão quase hegemônicos. Senhores, a gente tem uma tela com as contratações do Corinthians e aí, Zé. Produção, pode mandar na tela até pra gente agilizar. Aqui são 7 horas e 49 minutos. Futebol na veia. No ar, daqui a pouco o Sport Center. Aprovados num contexto geral. A gente tem ali grifado que a torcida se divide. Então vamos lá, Gemerson, Fábio Santos, Cantígio, Otero e Casares. Reprovados Ramiro, Arauz, Luan, Jonathan Cafu e Everaldo. Você sempre foi muito crítico, Zé. Eu vou até fazer uma segunda pergunta, até porque você fala sobre isso com alguma frequência, fique à vontade para falar de novo, inclusive, sobre esses nomes. Mas aquele papo de quarta força, se não me engano, foi até o Sormani que falou. E foi um ano que o Corinthians acabou ganhando, aí virou meme e tal, mas se a gente olhasse no começo do ano, o Corinthians no papel era preocupante. E deu certo, deu liga e foi. E também não tinha nenhum clube que tava uma potência. Se imaginar o Corinthians quarta força pra virar aquele milagre de 2017, esquece, Zé?
Olha, quem fez a lista aí, eu acho que falou com o coração, né? Porque quando coloca Otero e Cantígio, é porque falou com o coração, com todo respeito. O Zé adora esse Eu acho que nessa lista aí você pode colocar o Jefferson, o Fábio Santos, o Casares, eu acho que ele foi bem, mas não é aquele... Não é o cara que vai passar confiança para a torcida. Eu acho que ele foi bem, mas não é o cara que vai falar assim, beleza, vai resolver os meus problemas. E depois você tem que colocar um monte aí nessa lista de reprovados. Um monte. Eu acho que o Corinthians está atrás. Se você apontar, falar assim, o favorito a ganhar o Campeonato Paulista, que nós estamos falando do Campeonato Paulista, para mim vai ser Palmeiras e São Paulo. O Santos está passando por um processo de reformulação, a gente não sabe o que vai acontecer com o Santos. Porque tem os meninos que são ótimos jogadores, mas nós não sabemos. Tem um treinador que está chegando agora, que precisa entender os mecanismos do Santos, os seus próprios jogadores, formar uma equipe para poder dar segurança, falar assim, esse time aqui vai dar um caldo e vai ser um time que a gente pode apontar como um dos favoritos, ou um time competitivo para poder brigar por títulos. Eu acho que eu coloco Corinthians e Santos. Eu acho que hoje, aqui no estado de São Paulo, os dois grandes times, os dois grandes favoritos aos títulos, em qualquer campeonato que entrar hoje, ou até mesmo no próprio Campeonato Brasileiro, Palmeiras e o São Paulo está na frente. É isso. Agora, como é que pode? Fala para mim, responde para mim, Felipe. Como é que pode um presidente assinar dispensa de 45 jogadores? Fala para mim, como é que pode? E desses 45, uma grande parte o próprio presidente contratou. Então, assim, é coisa absurda, como o Birner falou, se está nessa situação, muito por conta do clube e da administração. Porque o Corinthians é uma máquina, o Corinthians é uma marca muito grande, mas as pessoas que estão ali não entendem, porque não é possível eles brincarem do jeito que estão brincando. Manda embora o Gonzalez e traz o Jonathan Cafu, coincidência ou não, é da mesma empresa. E aí fazem um contrato de 3 anos com o Jonathan Cafu, desculpa, eu não gosto de falar, mas já saiu aí nos jornais, ganhando 300 mil por mês. E aí o Jonathan Cafu tá onde agora? Foi lá pro Cuiabá. Sabe, são coisas absurdas, por isso que o Corinthians não é lembrado na cabeça do presidente Gagliotti, porque não tem um time que hoje possa falar assim, vai bater de frente com o Palmeiras, vai bater de frente com o São Paulo, vai bater de frente com o Flamengo. Infelizmente a realidade do Corinthians é bem difícil. Mauro, e você? Não, voltando à história do Gagliotti, é exatamente isso. Não dava para lembrar do Corinthians, independentemente desses erros aí. Não, dos caras, das contratações. Essas listas aí, a lista. A lista do lado direito, o Zé ficaria lendo ali 45 nomes. Se você está dispensando, é porque tem 45 nomes do lado direito ali. Senão, se tivesse dado certo, tá do outro lado. Não é isso? Eu estou errado? Então tem um monte de gente ali que você contratou, trouxe ou deixou... E não são baratos, né, Mauro? Mauro, e ainda tem o Sub-23, hein? Não, pois é, exatamente. É um exemplo do jogador que o Zé estava falando agora? Por exemplo, o Casares. Casares, tecnicamente, é um jogador acima da média do futebol brasileiro com a bola no pé. Eu gosto muito do futebol do Casares quando ele tem a bola no pé. No Corinthians, ele tem sido um jogador mais esforçado e mais comprometido do que foi no Atlético Mineiro. Ponto pro Casares, né, Bílio? Até agora, uma boa contratação. Ainda, né? Bílio, o próprio Otero... Então, só que agora o Casares querem fazer uma renovação de contrato com ele de 3 anos. Você olha o comportamento do Casares no Atlético e você não renova o contrato dele por 3 anos. Eu acho que é isso, você renova temporada a temporada. Eu acho que ele merece a renovação. Eu seguraria o Casares. Mas ele pode até, durante esses 3 anos, ser um jogador comprometido, porque os seres humanos vão aprendendo com os seus equívocos e vão melhorando desde que queiram, né? Isso é parte da nossa construção durante a vida. Acho que todo mundo passa por isso. Mas tem risco, né, Birner? Oi? Mas tem risco, né? Exatamente o que você falou. Então, aí é o dinheiro do clube. Você faz um contrato de 3 anos com o Casares, sabendo do histórico dele, eu, se fosse dirigente, não faria. Eu renovaria para a próxima temporada. Não aceita? Quem sabe 2. Mas 3 anos pro Casares? Espero que o Casares seja o Casares dessa última temporada, o Casares do Corinthians, e não o Casares que no Atlético Mineiro dava muitas assistências, fazia seus gols, mas dizia que abertamente que não fazia questão de ser tão profissional assim nas questões extracampo.
O próprio Otero também, Biner, tá do lado direito ali, lado esquerdo aprovado e tal. Mas assim, veio porque tem um bom chute, veio porque é ótimo na bola parada, veio... Agora, se você for olhar estatisticamente o que ele já entregou, você tem que fazer custo-benefício. Quanto é que ele tá te custando, quanto ele vai te custar para frente, eu acho que precisa entregar um pouco mais. Eu não dispensaria. Eu acho que ele veio, acabou sendo diferenciado e tal, bababá, porque o time tava muito ruim. Qualquer coisa ali, um pouquinho melhor, deu um brilho aqui, mas é porque a situação estava péssima. Mas se olhar desde o dia que gol importante fez, fez um gol importante, fez um segundo aqui, o que ele me decidiu? Pô, me bate bem um escanteio, me bate bem uma falta, ok. Mas entrou, essa bola entrou? Não, puxa, passou perto. Pô, essa falta foi perigosíssima, mas não entrou. Enfim, se olhar estatisticamente também o que ele já entregou, era para entregar mais. Repito, não dispensaria, até pela qualidade do elenco. Mas acho que para olhar custo-benefício, quanto eu estou pagando por esse cara, até quando vai o contrato, etc., tem que fazer essa continha também com o Otero. Na minha opinião. Pessoal, 7h57, claro, sua opinião que a gente ouve sempre atentamente. Mauro, a gente vai para o intervalo. Na sequência, reta final do Futebol na Veia e reforço. 20 horas, o Sport Center... uma informação. A nossa produção apurou a história dos treinos proibidos. Sim, treinos também por recomendação, por imposição, enfim, do governo do estado de São Paulo, proibidos para os clubes do estado. Intervalo já voltou. O Santos vai treinar onde? No navio? O Santos vai parar o navio ali e vai para o navio treinar ali, né? Faz um porta-aviões ali, treina em cima do navio. Pois é, ué. Não pode. Águas internacionais, porque imagina, agora o Santos tem que treinar em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro para jogar Libertadores. É muito estranho também, né? Vamos lá, segue aí, Felipe. Não, seguimos já. Vai na batida da bola, que é puro gingado, vai, faz, que é a hora do show. Bora, moleque, arrepia. Vai pro gol. De cabeça, vai na razão, de coração, é por emoção. Bate de chapa com o peito do pé, chuta de bico, bota uma fé. Faz o Sporting Bet aí. Moleque. Frute vai bem com qualquer fome. Aquela fome gostosa. Isso, bem cremoso. A fome que fala baixinho. Ai, ai. Vai um açaizinho. E até a fome que já chega gritando. Me alimenta, me alimenta, me alimenta! Frute, escute sua fome. Conectividade é uma coisa fantástica, não é? Principalmente quando conecta você com o mundo lá fora. Com quem você ama, com quem você trabalha, ou mesmo com quem você já vive junto. João tá no mudo. Vocês estão vendo minha tela? Tudo isso fica ainda mais conectado com a melhor banda larga do Brasil com fibra ótica. Além de ultravelocidade com fibra e tecnologia de última geração para você trabalhar, estudar e se divertir. Para você ficar sempre conectado, dentro ou fora de casa, com o mundo todo. Claro, você merece o novo. Tá precisando de dinheiro agora? Na KeyPay, seu empréstimo pessoal está na palma da mão. Não deixe os boletos tirarem o seu sono. Conte com o empréstimo pessoal KeyPay. Peça pelo celular sem sair de casa e contrate direto pelo aplicativo. Baixe o app agora e abra sua conta grátis. Com ela você faz transferências, recarrega o celular, paga contas e muito mais. KeyPay é pra você, é pra todos. Futebol na Veia. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Pessoal, estamos voltando para encerrar o programa. Vitor Birner, Zé Elias, Mauro Naves, boa noite aos três fãs de esportes. Boa noite para você também. Se cuidem, vamos lá, hein? Foco, cuidado com o próximo. O Sport Center chegando para mais informações. Até. Tchau, tchau. Abraço.